Meninas, a gola em tricô e ponto crocodilo. Ela tá sendo um sucesso na internet ultimamente e eu tive vários pedidos dela, então hoje eu vou explicar pra vocês. Ó, aqui a parte em tricô, aqui tem 23 centímetros, que foi a altura que eu quis fazê-la pra ficar bem alta. Aí a pessoa dobra, ó, aí ela fica assim. E aqui o ponto crocodilo. Sobre o ponto crocodilo, tem várias maneiras de fazer ele. O detalhe aqui em cima fica igual, mas a parte de trás, que é a segunda carreira, tem vários modelos diferentes de fazer. Eu vou fazer da minha maneira, aí vocês vejam mais vídeos e cada uma se adapta ao que achar melhor, tá? Outra coisa também, quando vocês terminarem de fazer a gola, arrumem, ajeitem ela direitinho aqui, ó, pra ela não ficar uma gola feia, ó. Ela fica perfeitamente, depois que a gente puxa a gente termina de fazer a gola e arruma os biquinhos todos, ó. Que aí fica toda parelhinha, não fica torta, não fica amontoados assim, ó. Assim fica feio. Então, direitinho assim, fica bem mais bonitinho. Nesta gola aqui eu usei a Alice da Círculo. No passo a passo que eu vou ensinar, eu vou usar a molê branca da Círculo. E no final do vídeo, eu vou dar a dica de como fazer ela toda em crochê. O ponto crocodilo e a parte aqui de cima. Uma das opções, porque tem várias opções da gente fazer ela em crochê. Em tricô também, mas o tricô já é mais limitado para fazer este acabamento aqui diferente. Vocês podem decorar com alguns botões aqui na frente, o que vocês desejarem. No tricô eu vou usar agulha 6, no crochê agulha 4, agulha soft da Círculo, uma tesoura e a fita métrica para a gente ver, determinar a altura que a gente vai executar a peça, ok? Bom, meninas, eu tô colocando alguns pontos aqui porque eu não vou fazer toda a quantidade de pontos que é necessária para fazer esta gola para chegar no tamanho que eu fiz. Então, vocês vão colocar 69 pontos na agulha. A gente vai fazer gaita 3x3. Então, eu vou terminar de colocar aqui. Eu só vou fazer um pedacinho que é só para vocês lembrarem de como faz a gaita, tá? Então, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dá um nozinho aqui para prender, fio. E vamos fazer a gaita 3x3. Gaita é 3 tricô, 3 meia. 3 tricô e 3 meia. Aqui, 3 tricô. Fiozinho lá pra trás. 3 meia. 3 tricô. 3 meia. Lembrando que vocês têm que colocar 69 pontos na agulha. Foi o que eu coloquei na minha. 3 tricô. Eu só vou fazer esse pedacinho aqui porque eu quero dar uma dica de fazer que foi aonde eu encontrei alguma dificuldade para fazer no tricô, foi o arremate, para ele não ficar, como é que eu vou dizer, para não ficar puxando o fio, porque quando a gente arremata, se a gente não soltar bem o ponto, fica aquela carreirinha mais, como é que eu vou dizer, mais durinha, fica aquele fio que não estica muito. Vou fazer só algumas carreiras, só para a gente fazer um acabamento aqui. Que foi a maneira que eu, deixando bem claro, foi a maneira que eu encontrei para não ficar aquele fio esticado quando a gente arremata. Aí vocês desculpem se ficar muito baixo o meu áudio, é que eu gravo com o celular, então o áudio fica meio prejudicado. Que não tem segredo, para quem faz tricô é simples. Só vou fazer essa carreirinha aqui e já vou arrematar. Lembrando que cada pessoa tem a sua forma de arremate, eu não quero mudar nada. Vocês fazem como vocês estão acostumados a fazer. Bom, agora eu vou arrematar aqui, ó. Fiz a gaitinha, 3x3.
vocês aí tem que colocar 69 pontos na agulha, tá? Que é múltiplo de 3. Eu arremato assim, eu faço o tricô normal, faço o próximo, pego o primeiro e passo por cima, jogando ele fora. Para não ficar aquele fio que fica durinho, quando eu tava falando, eu dou uma esticadinha neste fio aqui e venho fazendo novamente, ó. Que quando a gente terminar, não vai estar aquele fio esticado. A gaita vai esticar junto, não vai trancar. Ó, faço outro. Aí eu faço o arremate todo em tricô, que aí depois fica este lado aqui sendo o direito da peça. Ó. Este aqui eu dou uma esticadinha nele para ele ficar, para não ficar puxando. Faço um tricô normal, pego o primeiro e passo por cima dele e jogo fora. Opa, escapou. Ah, escapou. Pronto. Ó, deu uma esticadinha nele, pouquinha, não pode esticar muito, só um pouquinho mais que a agulha, ó. Só um pouquinho. E faço o próximo ponto. Pego ele e passo por cima. Vou arrematar rapidinho aqui para mostrar. Ih, gente, tá só escapando hoje. Pronto, esse aqui é o último. Dou mais um pontinho aqui só para finalizar o ponto. Agora, cortamos. Puxa. Olha, isso aqui que eu quis dizer pra vocês, ó, pra não ficar durinho, ó. Conforme aqui embaixo tá soltinho, aqui em cima também está soltinho, ó. Se a gente puxar, esticar, os dois estão parelhinhos. Eles não tá aquele fio trancando aqui em cima. Por isso que eu dei uma soltadinha no ponto aqui em cima, tá? Essa é a parte em tricô. Na parte em tricô, vocês vão fazer os 69 pontos, que é toda a extensão da gola, e vão trabalhar a altura que vocês quiserem. Na minha, eu trabalhei 23 centímetros, mas aqui vocês determinam a altura. Por exemplo, aqui, ó. Aqui na preta tá ruim, mas eu vou mostrar mesmo assim. Ó, a parte preta, a minha tem 23. Eu já fiz uma parte branca aqui toda, ó. Aqui tá ela, ó. Fiz a mesma, só que essa aqui tem 20 centímetros, ela tem um pouquinho menos. Ó, aqui se nós pegarmos a parte de baixo, ela abre bem, a gaita estica, né? A parte de cima também ela estica porque eu não apertei o ponto, tá? Pra fazer a gola, a gente vai fazer esta parte aqui, a altura dela, que vocês desejarem, e vamos deixar ela abertinha aqui, que é pra gente fazer a parte, pra gente colocar o ponto crocodilo aqui, tá? Ó, dá pra dobrar perfeitamente, dá pra deixar ela alta e só fazer assim, ajustar ela no pescoço. É assim que fica. Lembrando, não costurem aqui ainda. A parte de costurar aqui é só no final, depois que a gente tiver o ponto crocodilo já colocado aqui embaixo. Bom, agora vamos ao ponto crocodilo. Vamos ao ponto crocodilo. Laçadinha inicial na agulha e 5 correntinhas. No primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. Subir 3 correntinhas dentro deste anel, colocar mais 4 pontos altos. O primeiro, as 3 primeiras correntinhas já conta como um ponto alto. Então, 3, 4, 5. Uma correntinha e mais 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Subir 3 correntinhas e fazer um ponto alto
aonde saiu a correntinha, no mesmo espacinho que saiu a correntinha, faz um ponto alto, pegando os 2 fiozinhos, que é para não ficar... Se pegar um só, vai abrir um buraquinho aqui. Então, a gente não quer isso, vamos pegar nos 2. 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas. E aqui no intervalo, no meio, mais 2 pontos juntos. 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas. E aqui na terceira correntinha, mais 2 pontos altos juntos. Vai ficar assim, ó. Agora, vamos fazer o ponto novamente. 3 correntinhas. E vamos trabalhar nessa lateral aqui. Nessa lateral do ponto alto. 5 pontos altos novamente. 2. As primeiras correntinhas já contam como ponto alto. Então, 3, 4 e 5. Deixa eu cortar essa pontinha aqui, para não atrapalhar. Fizemos os 5 pontos altos, uma correntinha laçada. Ó, agora a gente tá assim com o trabalho na mão. A gente vai introduzir a agulha aqui e vai trabalhar neste ponto alto. Então, pode dobrar, ó. Eu dobro, que aí fica mais fácil para trabalhar. 5 pontos altos novamente. Todo ponto crocodilo vai ser sempre os 5 pontos altos. 4 e 5. Uma correntinha. Agora, a gente vai pular este aqui e vai trabalhar neste aqui. Nesse primeiro ponto alto que fica para dentro do trabalho. Então, a gente coloca a agulha e faz este movimento. Ó. Eu tô do avesso do trabalho. Eu coloco a agulha e passo ela de volta pro lado direito. E trabalho os 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha e agora trabalhar no ponto alto do lado de fora do trabalho. Ó. Introduz a agulha assim, de dentro para fora e faz os 5 pontos altos. Ó, ficando assim, ó. Ele é um pouquinho chatinho até vocês adaptarem a mão para fazerem a volta do trabalho, mas depois ele é super fácil. Terminamos aqui, agora vamos para a próxima carreira. 3 correntinhas e no mesmo lugar outro ponto alto. 2 correntinhas, no intervalo dele, no meio aqui, 2 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui no meio, como ele está solto, ó, que a gente pulou ele, ó, a gente precisa prender. Então, a gente vai introduzir a agulha entre os pontos altos da carreira de baixo e vai fazer os 2 pontos altos. Dois pontos altos, ó. 2 correntinhas, no intervalo, mais 2. 2 correntinhas, e aqui na pontinha, no terceiro, 2 pontos altos. É nesta primeira, nas pontinhas aqui que vai aumentando, ó. Aqui embaixo nós tínhamos 3 grupinhos de 2 pontos altos juntos, agora aqui nós já estamos com 5. Vamos novamente fazer o lequezinho de novo. Então, 3 correntinhas, trabalha na lateral desse ponto, os 5 pontos altos na lateral. 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha, introduz a agulha e novamente 5.
ó, introduz a agulha, dobra a peça que fica mais fácil, ó, e aí 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Uma correntinha, ó, aqui é o avesso. Então, no avesso, a gente trabalhou no primeiro, vai pular esse aqui, vai trabalhar neste grupinho aqui. Um grupinho a gente sempre vai pular e vai trabalhar neste aqui. Ó, a gente vai colocar a agulha no primeiro ponto alto do lado que a gente está trabalhando. Ó, o lado que a gente está trabalhando é esse aqui. Então, a gente coloca a agulha assim, pro lado dele, a pontinha da agulha em direção ao primeiro leque. E trabalha, ó, vocês podem até dobrar, que fica mais fácil. E aqui, 5 pontos altos novamente. 4, 5. Uma correntinha e agora trabalhar neste primeiro, no outro ponto alto. A gente trabalhou num, agora a gente vai trabalhar no outro do lado. Mesma coisa, mesmo movimento com a mão que a gente faz no primeiro, tem que fazer nos outros todos. 3, 4 e 5. Uma correntinha e agora vamos trabalhar no último, ó. Pulamos um grupinho com 2 e vamos trabalhar no último. Tem 2 pontos altos aqui, a gente trabalha nesse aqui. Ó, introduz a agulha para baixo e faz os 5. Uma correntinha e agora trabalhar nesse ponto alto de fora do trabalho. Ó, 5 pontos altos. Agora, novamente, 3 correntinhas, 2 pontos altos juntos no primeiro, 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, 2 correntes. Temos que prender esse aqui que tá solto, então a gente coloca a agulha entre os 2 pontos altos e faz o ponto alto. 2 juntos. E assim até o finalzinho da carreira. Pronto, já fiz toda a carreira da preparação dos leques. Ó, nós já estamos com 7 grupinhos de 2 pontos altos. Eu vou fazer mais essa carreira para vocês pegarem bem o movimento com a mão para fazer os pontinhos. E aí depois eu vou trabalhar por 7 carreiras, 6 ou 7 carreiras de camadas desse ponto, tá? Aí vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele vai ficar um triângulo bem grande, que é os 6, entre 6 e 7 carreiras é o suficiente pra gente fazer a gola, tá? Então, vamos novamente. Fiz mais 3 correntes, vou trabalhar na lateral do ponto, 5 pontos altos, já contando com a correntinha, são 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha. Agora, a gente tem que trabalhar os 5 neste ponto de dentro. Então, fizemos este movimento com a mão e fizemos, e fizemos os 5 pontos altos. Três, 4 e 5. Uma corrente, vamos pular um grupinho e vamos trabalhar neste aqui. Introduzimos a agulha, ó, a gente coloca a agulha, pode fazer pelo direito também, ó, coloca a agulha e tem que sair a pontinha, sair para lá, em direção ao primeiro ponto. Ó, dobra, que fica mais fácil para trabalhar, e faz os 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha,
trabalhar no outro ponto alto do lado. Faz este movimento com a mão e novamente 5 pontos altos. Meninas, esse é o jeito que eu faço o ponto crocodilo. Mas se vocês coloquem, ó, novamente, coloquem no YouTube ponto crocodilo, que tem várias maneiras de fazer esse movimento aqui. Tem um vídeo até que ele tá, o ponto aqui, ele parece, ele tá do avesso. Então, eu não acho legal fazer do avesso, eu prefiro que fique assim, porque depois, na montagem da gola, ó, fica as correntinhas bem aparentes, o acabamento fica perfeito, tá? Ó, terminei os 5, vou pro próximo. Tem que pular este aqui, pula um grupinho de 2 e vai trabalhar no próximo. Introduz a agulha do direito pro avesso e dobra a peça e faz os 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Uma correntinha, trabalhar no próximo. Tá escapando. 3, 4 e 5. Uma correntinha e vamos pro último. Pulamos 2, grupinho de 2, e vamos trabalhar nesse. Colocamos a agulha do direito pro avesso e do avesso pro direito. E 5 pontos altos. Uma correntinha e os 5 na lateral da gola. Três correntinhas e ponto alto junto às correntinhas. Duas correntinhas, no espaço duas correntinhas não, 2 pontos altos. Duas correntinhas e aqui no intervalo, onde ele está solto, ó, reparem que um preso e o outro tá solto, atrás dos pontos altos, dos 2 pontos altos, ó. Um tá preso, que é onde tá o leque, e o outro fica solto. Então, o que tá solto, a gente tem que prender. Introduz a agulha aqui e faz o ponto alto. Duas correntinhas, no espaço duas correntinhas, sempre assim. Vamos fazer isso por sete carreiras, onde nós já temos 1, 2, 3 e 4. Até a 7ª carreira, aí vocês façam, tá? Voltem o vídeo, se for o caso, para fazer o pontinho aqui, ou procurem, como eu já falei, procurem outras maneiras de fazer o ponto crocodilo. Eu gosto de fazer assim, eu acho mais fácil para mim. E aquilo que eu tinha falado, terminou de fazer a gola, ajeitem, não deixem ela toda torta, arrumem os pontinhos aqui, ó, que ela fica perfeitinha, parelhinha, ó, um lado igualzinho ao outro. Capricho no trabalho é a melhor coisa que tem, tá, meninas? Então, eu vou terminar, vou fazer por 7 carreiras, e aí volto pra gente fazer a última carreira e fazer a costura na gola. Olha, meninas, me empolguei aqui, fiz 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos fazer a última carreira, que é de acabamento, que é em pontos baixos. Então, no meio, nos pontos aqui, um ponto baixo, em cima do ponto alto, pegando o ponto alto da frente e o de trás, 2 pontos altos. No meio, um ponto alto e do ladinho do ponto alto, 2 pontos baixos. No meio, um ponto baixo e aqui do lado, os 2
pontos baixos. Ó, são dois pontos baixos para cada ponto alto, aqui em cima, e um no meio. Ó, um no meio, 2 pontos altos em cima, um no meio e 2 no meio e um na ponta. Bom, aqui agora a gente vai arrematar. Eu optei por costurar, vamos deixar aqui um pedaço grande pra gente costurar. Eu optei por costurar na gola. Pode fazer com pontos, prender com pontos baixos no crochê, mas eu preferi costurar. Então, uma agulha de tapeçaria, eu já deixei um pedaço grande aqui pra gente costurar. Então, vamos lá. Vamos pegar a gola, a parte em tricô. Na parte de baixo do arremate, o que a gente vai fazer, ó? A nossa parte em crochê, ela tá bem menor do que a de tricô. Claro que a gente tem que esticar o tricô, porque se nós costurarmos assim, não vai dar certo. Então, vamos esticar. O ideal é termos uns alfinetes. A gente vai levemente esticar, não vamos esticar muito, só para abrir o ponto. Ó, aqui nas pontas, se vocês colocaram 69 pontos na agulha, na parte em tricô, nós vamos deixar 7 centímetros, ó, 7 centímetros de cada lado na parte do tricô sobrando. Então, 7 centímetros, ó, aí a gente marca e vamos para o outro lado, medir 7 centímetros aqui também e deixar. Então, a gente vai começar a costura aqui, ó, vamos deixar 7 centímetros do tricô sobrando. Ó, 7 centímetros. Vamos medir novamente, que eu me perdi aqui. Ó, 7 centímetros, início da carreira. Ó, 7 centímetros. Então, a gente vai começar a costurar a gola a partir daqui. Então, direito com direito. Vamos pegar 2 pontinhos do tricô. Pronto. Tá marcadinha, agora a gente pode virar, ó, os 7 centímetros aqui também. E aqui a gente vai costurar, ó. Aqui sobraram 7 centímetros e aqui no início 7 centímetros também. Então, agora a gente vai costurar. Lembrando de sempre cuidar pra gente costurar uniforme a parte do tricô, porque o tricô é mais maleável. Então, se puxar, costurar demais ou menos, vai ficar feia a costura. Então, vamos fazer assim, ó. 2 partezinhas no tricô, 2 pontos no tricô, 2 no crochê. Ó, do lado do tricô e do lado do crochê. Lembrando, não puxem muito o fio da costura, que é para não ficar aquele fio, como eu falei no início, lá no início do vídeo, para não ficar aquele fio puxando, aquele fio repuxando no trabalho, tá? Ó, então, de um lado e de outro, vamos costurar. Ó, eu vou terminar, vou até o finalzinho, pra vocês verem, ó, deixa eu mostrar aqui como é que tá ficando. Ó. Tá? Agora eu vou costurar toda a minha gola aqui, e aí mostro pra gente finalizar a gola. Ó, lembrando, não façam pontos toda a volta. Olha, vou mostrar nessa aqui que tá pronta já antes. Ó, aqui estão os 7 centímetros que eu falei pra deixarem ali, ó. O ponto crocodilo começa aqui e termina aqui. Aqui tá a costura. Opa, aqui. Então, aqui tem 7 centímetros e aqui tem 7. Isso aqui fica na nuca, fica atrás do pescoço. Então, não tem necessidade de a gente fazer o ponto crocodilo por toda a volta do pescoço, tá? Eu vou costurar aqui e já volto pra mostrar o
o acabamento final pra vocês. Prontinho, meninas. Costurei, ó, vejam como fica a costura, pertinho. Carreirinha de pontos baixos, que a gente costurou pegando pontinho a pontinho, tá? Bom, aí a gola está assim, ó. Tem aqueles 7 centímetros sobrando aqui e 7 aqui. Agora, na ponta aqui eu já deixei um fio, ó, do início do meu trabalho, já tinha sobrado um fio, eu já coloquei na agulha. E agora vamos costurar este lado aqui, ó, que é, ó, a parte de trás da gola, tá? Então, direito com direito. Primeiro pontinho. Ó, e agora vamos costurar somente aqui. Esta parte aqui que ficou, que é o fechamento da gola, ó. O bico tá aqui embaixo, direito com direito. E agora é só fecharmos aqui, tá? Então, aqui eu só vou pegando na partezinha do tricô. Pontinho a ponto. Ó, eu vou terminar minha costura aqui, e aí volto para dar a dica, para mostrar ela pronta e para dar a dica de como fazer ela toda em crochê. Prontinho, meninas. Aqui está a gola pronta, costurada, que é o avesso. Aqui estão os 7 centímetros que eu falei, que fica atrás. Aqui me esqueci de cortar uma ponta, peraí. Acabamento tem que ser perfeito, tá? Aí costurem a parte de cima, caminhe com os pontos até um certo pedacinho aqui para esconder bem o fio, para não ficar fio aparecendo, tá? Ó, aqui ela tá aberta, dobra e a gola fica assim. Não fica bonitinha? Aí, olha só, com um novelo de fio molê, ó, sobra para quase uma outra gola. Se for uma gola menorzinha, dá outra golinha, ó. Uma gola infantil, com um novelo da molê, vocês fazem 2 golas. E essa aqui, ela é bem larga, ó. Ela cabe, que eu particularmente não gosto de nada apertando o meu pescoço, então essa aqui ela fica bem folgadinha no pescoço. Bom, agora vamos à dica para fazer ela toda em crochê. Esta parte aqui em crochê também. Ó, eu já tenho aqui pronta os biquinhos e aqui eu já fiz um pedaço não, praticamente toda a volta do pescoço em crochê. Este ponto aqui é simplesmente ponto baixo. Fiz 16 correntes iniciais de pontos baixos e fui trabalhando por toda a extensão, na verdade assim, a grossura que é o pescoço da pessoa. Não o pescoço, mas que passe pela cabeça, porque a minha eu vou fazer fechada, tá? Então, o ponto é assim, ó, pontos baixos, eu fiz a correntinha inicial, aí, sempre pegando na correntinha de trás do ponto, ó, na correntinha de trás. Tem as 2 correntinhas, a gente vai pegar só na de trás. E vamos fazer assim. Agora, eu já vou medir aqui pra vocês o tamanho que ficou esta minha. Ó, só na pontinha, na correntinha de trás. Essa aqui é uma das opções que dá pra fazer em crochê. Ó, pontos baixos até a pontinha. Sempre pegando na correntinha de trás do ponto.
Eu fiz 16 correntes e pontos baixos, ida e volta. Ó. Como eu já tenho... deixa eu medir aqui pra vocês quantos centímetros eu fiz. — 47 centímetros. Eu fiz esse trabalho por 47 centímetros. Medi sem esticar, ó. Simplesmente larguei o trabalho sobre a mesa, sem esticar, os 47 centímetros, tá? Agora, nós vamos, antes de fechar a gola, deixei na espera aqui o ponto. Antes de fechar a gola, a gente vai prender, ó, vai prender o bico na parte de cima da gola. Vamos ver, centralizar. E aqui são 4 centímetros que vai sobrar de cada lado. 4 centímetros vai ficar sobrando sem o ponto crocodilo, ó. Que nem é no tricô, que ficou 7 centímetros, aqui no crochê a gente vai deixar 4 centímetros, tá? Com esse ponto baixo, eu não vou fazer acabamento nenhum, porque o ponto baixo, ele já fica com as ondulações de acabamento, ó. Ó, vejam, ó. Já fica a ondulação dos dois lados, tá? Então, eu não vou fazer nenhum bico de acabamento, nada. Então, eu vou pegar, eu já deixei uma pontinha maior aqui. Vamos costurar. Também vou costurar com a agulha, porque no crochê, mesmo a gente fazendo pontos baixos ou baixíssimos, vai ficar mais durinha a gola. E para não machucar o pescoço, para não ficar uma coisa durinha no pescoço, então eu prefiro costurar com a agulha. Aqui é a mesma coisa do tricô, ponto a ponto, só que este aqui eu vou costurar pelo direito, porque eu vou peguei no primeiro ponto de uma carreira, agora eu venho no meio e pego o segundo ponto. Gente, tá um pouquinho ruim pra ver, porque eu tô com... a iluminação aqui tá muito ruim. Ó, mas vamos lá. Ponto a ponto. Opa. Ó, a gente vai juntar um pontinho no outro. E assim toda a carreira, olha, a gente só vai simplesmente juntar um pontinho com o outro. Esse pontinho da barra crocodilo com um ponto da outra carreira. Ele vai ficar assim. Tá? Ponto a ponto. Tá, meninas? É isso. Então, recapitulando. Fiz uma correntinha com 16 correntes e trabalhei por quantos centímetros, que eu já não lembro? 47 centímetros de comprimento, tá? Que essa aqui é a parte que vai no pescoço, ok? E a parte da barra de crocodilo é a mesma do tricô. Aí é só unir aqui. E aqui no crochê, na parte essa aqui do crochê, aí vocês têm várias opções. Ou vocês façam só esta barrinha, que é pontos baixos, sanfona de pontos baixos, e unam com o crochê mesmo, retinho na parte de trás. Ou façam maior esta parte aqui, uns 55 centímetros, e aí deixem para fechar na parte da frente, que aí vocês podem fazer o seguinte, ó. Deixem ela transpassada, façam casinhas para botões aqui e coloquem botões, que aí vai ficar um enfeite, vai ter um acessóriozinho a mais. Ou pode colocá-la fechada,
simplesmente fechada com botões aqui também, para quem preferir. Para quem não tem a medida da pessoa, pode fechar ela com botão, que aí faz coloca uma casinha para botão aqui e outra mais atrás. A casinha para botão, deixa eu explicar para vocês como é que é a casinha para botão. Tá? A gente vai fazendo ponto normalmente de pontos baixos, pegando sempre na de trás, mesmo que seja para fazer a casinha, tá? Casinha pro botão, tá? Fiz o ponto baixo normal. Para fazer uma casa, vocês façam 2 correntes e pulem um da base e sigam normalmente, ó. Ponto baixo. Vou fazer outra casinha só para ficar, ó, 2 correntinhas, pulem um da base. Aí, na carreira de volta, aqui onde tem as correntinhas, vocês façam 2 pontos baixos dentro. É assim que se forma a casa. Deixa eu fazer aqui, que é para não ter dúvida. Quando a gente volta, por exemplo, se eu já fosse voltar aqui dentro, onde tem as 2 correntinhas, eu vou fazer os 2 pontos baixos e seguir normalmente, finalizando a carreira. Ok? Ó, onde eu fiz a casinha, 2 pontos baixos. E segue normalmente. Ó, aqui fica a casinha pro botão, ó. Tá ok? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Me desculpem pela minha voz que fica baixa. Minha voz já é horrível e ainda com a baixinha, pior ainda. Curtam, compartilhem. Agradeço vocês de coração. Fico muito feliz com todos os inscritos. Obrigada a todos que já se inscreveram, apesar de eu ter pouquíssimos vídeos. Mas obrigada a todos. E aguardo vocês até uma próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha. E me sigam nas redes sociais. Todas as redes sociais, Instagram, página e Facebook, todas são Lisandra Cardoso Crochê. Grande beijo!